Quando a gente fala de baixa luminosidade, não significa escuridão total, né? Independente das orquídeas precisarem de menos luz, elas ainda precisam de luz para se desenvolver, né? Seja essa luz natural ou artificial. Hoje a gente vai conversar sobre plantas, sobre orquídeas de baixa luminosidade, né? Além disso, a gente também vai falar sobre sol, janelas, né? Iluminação de janelas, direção do sol, leste, oeste, norte, sul. A gente vai conversar bastante sobre isso para ajudar vocês a cultivar as orquídeas da melhor maneira possível, mas também dar uma continuação ao nosso vídeo anterior, que é o vídeo sobre cultivo de orquídeas dentro de casa, bom? Então, fiz esse primeiro vídeo que foi na terça-feira. Hoje é sexta-feira, a gente está começando as orquídeas de baixa iluminação, de menos iluminação, e a gente vai falar sobre direção de luz, e por aí vai. Tá bom, pessoal? O vídeo está começando agora, tá imperdível. Roda a vinheta. Vejo nos grupos de orquídeas muita gente cultivando plantas só no solzinho da manhã. O povo tem um vício de solzinho da manhã. Tem medo de botar a planta na luz correta, só vive de solzinho da manhã, ou tem preguiça de comprar um sombrite, estender um sombrite em casa para dar a iluminação correta para a planta. E daí fica reclamando que a planta não cresce, que a planta não se desenvolve, que a planta não fica bonita, que a planta não floresce. Ah, meu Deus, por que será, gente? É uma coisa complicada, né? Então, assim, saber de iluminação, entender de iluminação, aonde que o sol nasce, aonde que o sol se põe, o que é norte, o que é sul, mas isso é importante. Mas dentro de casa, quando a gente tem uma janela, como é que a gente trabalha essa luz que a gente tem, que a gente recebe da janela? Tô aqui para te fazer um convite. Se inscreve no canal, o botão de se inscrever tá aqui embaixo. Clica no botão de se inscrever e ativa o sininho. Por quê? Toda vez que eu fizer uma live, tem lives mensais. Toda vez que eu mandar um vídeo, tá a notificação no seu celular, tá a notificação no seu YouTube. Aí você para um pouquinho e vem passar um tempo junto comigo. Vou te convidar também para o meu Instagram. Várias fotos ao dia, vários stories ao dia, atualizações que não tem aqui no canal, tem lá no Instagram. Então, ó, Arco-Íris de Orquídeas, @Arco-Íris de Orquídeas. Tô esperando você lá. Vem fazer parte da família no Instagram, tá bom? E o meu último convite é para você entrar no nosso grupo Arco-Íris Sociedade Orquidófila. Um grupo colorido, um grupo poderosíssimo, maravilhosérrimo, cheio de gente linda, e vai também contar com a sua presença. Posta suas flores, posta os seus vídeos, tá com dúvida, tá com problema, posta lá também. Vai que a sua dúvida, seu problema não vira um vídeo aqui no canal. Então, ó, se inscreve no canal e ativa o sininho. Me adiciona no Instagram, @Arco-Íris de Orquídeas, e faça parte do grupo Arco-Íris Sociedade Orquidófila. Todos os links estão aqui embaixo no box de informações para facilitar a sua vida. Conto com você, um beijo e até mais. Tchau! Vamos falar de janela leste. Janela leste, né? Você tem uma janela dentro de casa e essa janela é virada para o leste. O leste é onde o sol nasce, né? A janela leste, ela tem uma iluminação moderada e ela vai te proporcionar o máximo de iluminação da hora que o sol nascer até o meio-dia. Quando o sol estiver lá em cima, já não vai ter tanta iluminação. Não vai ter tanta iluminação quanto ao nascer do sol e até esse sol chegar no topo, chegar lá em cima, né? Então, a janela leste é a janela do sol da manhã,
o sol nascente, e ela tem uma iluminação moderada da hora que o sol nasce até o meio-dia. A janela norte é a janela com mais intensidade de luz que tem. Porque a janela norte, a janela virada para o norte, ela vai pegar o sol desde a hora que ele nasce até a hora que o sol se põe. Então ele tem o máximo de iluminação durante todo o período do dia. Obviamente, dependendo do ângulo, isso pode mudar, mas ainda assim, a janela virada para o norte é a melhor janela que tem, que é a que tem mais iluminação durante a maior parte do dia. Já as janelas do sul são as janelas com menor luminosidade, né? A janela do sul é a que está menos iluminada possível, é a mais suavezinha de todas. E é exatamente essa janela que é nessa janela que a nossa odisseia, que o nosso vídeo começa, né? Por quê? Mesmo você tendo uma janela sul, que é a mais fraquinha, se você tem um prédio refletindo iluminação para você, ou se você tem uma parede que reflete a luz de volta para você, você consequentemente vai ter uma luz mais forte, mais moderada, e você vai conseguir cultivar alguns tipos de orquídeas. Então, tem uma janela face sul, pode ser problemático. Tem algum prédio para refletir? Tem alguma parede para refletir? Pode ser seu salvador. Bom, agora, independente de qual janela você tem a direção, né? Se é uma janela leste, que é o sol da manhã, se é a norte ou oeste, que eu esqueci de comentar quando eu falei do norte, norte e oeste estão juntos. Eu botei no vídeo, mas norte e oeste são as melhores, tá? O norte é o centro, o oeste é o pôr do sol, tá bom? As duas são ótimas e são as melhores. Mas independente de você ter uma janela leste, uma janela norte ou oeste ou uma janela sul, se você tem um prédio obstruindo a sua luz, se você tem construções obstruindo a sua luz, você vai ter problema, tá bom? Aí você vai ter que suplementar essa luminosidade da sua janela com iluminação artificial. Se você tiver uma luz ambiente, uma luz do teu ambiente forte, boa, isso daí vai ajudar no cultivo das orquídeas, tá bom? Vale também um spot de cozinha, placas de LED, né, de cozinha, luminárias, abajures com lâmpadas tradicionais, só que de uma potência mais forte. Isso tudo funciona no cultivo de orquídeas, né? No cultivo de orquídeas de baixa luminosidade, que é o que eu tô falando aqui para vocês agora, né? Você não precisa de luz solar direta ou através da malha de sombreamento. Mas para cultivar essas plantas, você não vai precisar de luz solar direta ou malha de sombreamento para cultivar essas plantas. Mas definitivamente baixa luminosidade extrema ou escuro não é o ideal para elas. Para te ajudar, se a iluminação ambiente, se a iluminação do seu ambiente é o suficiente para você conseguir ler confortavelmente, você vai conseguir fazer com que as suas orquídeas de baixa luminosidade se deem bem. Você vai conseguir cultivar orquídeas de baixa luminosidade se o seu ambiente tiver uma luz suficiente para você conseguir ler com conforto. Essa é uma dica maravilhosa que vai te ajudar. Já falei da luz, já falei de janela, já falei de direção da luz, show de bola. Agora a gente vai começar definitivamente a falar sobre as orquídeas de baixa iluminação, de baixa luminosidade, que você pode cultivar aonde você quiser, seja do lado de fora, seja do lado de dentro, tá bom? A primeira de todas é a ludícia, também conhecido como orquídea joia. Maravilhosa, gente. Recentemente, elas têm se tornado muito populares e já apareceram outras variações de ludícia. Outras plantas que são pertencentes à mesma família. Isso acontece porque elas são as que aguentam a menor quantidade de luz de todas.
as que eu vou mostrar aqui, né? De todas as que eu vou mostrar aqui, a Ludísia e os parentes dela são as que aguentam menor quantidade de iluminação. São plantas naturalmente que vivem numa sombra pouco iluminada. Mas também isso não significa que você tem que deixar elas no escuro total. Do lado de fora, uma sombra natural até uma sombra bem iluminada é o suficiente para elas, ou dentro de casa com luz artificial. São perfeitas para você colocar na sala, decorar a sua casa, embaixo de uma luminária, de um abajur que tenha uma iluminação suficiente para você conseguir ler um livro. Ou então imitando uma sombra média ou uma sombra iluminada que você teria do lado de fora, funciona. Assim como uma luminária, abajur, ou seja, luz artificial. Essa plantinha você encontra em orquidários, lojas online. É uma planta de fácil de você achar, né? E que também é super fácil de cultivar, fácil de propagar fazendo cortes, floresce uma vez ao ano e não vai te exigir muita coisa. Existem outros tipos de orquídea joia, além da Ludísia discolor. Essas vocês encontram em orquidários especializados e são um pouco mais raras e caras, além de um pouco mais enjoadas no cultivo. Em relação à Ludísia, né? Se você comparar com a Ludísia, essas outras, Macold, Petola, não sei o que, sei lá, são um pouco mais enjoadas. A Ludísia não, a Ludísia é facinho, né? Se você é iniciante no cultivo de orquídeas e quer uma orquídea para botar dentro de casa, escolha a Ludísia, que é muito fácil de cultivar, é bonitinha e assim, bem fácil em comparação com os parentes dela, né? A Ludísia, em comparação com os parentes, é fácil de cultivar, você consegue cultivá-la de boa, mesmo sendo iniciante, tá? Mais um detalhe sobre a Ludísia e as orquídeas joia, né? Todas elas são terrestres. Então uma terra fofa, sempre bem úmida, sempre bem, uma terra bem fofinha, bem aerada, sempre úmida, nada de calor e sol. Elas não gostam de sol direto. Nossa próxima orquídea de baixa luminosidade se chama sapatinho. Na verdade, os sapatinhos, eles têm dois nomes. Ou eles são os Paphiopedilums, ou eles são os Phragmipedilums. Ou seja das folhas verdes lisas ou das folhas estampadas, se dão muito bem em iluminação de sombra média a sombra bem iluminada. Ou uma luz clara artificial. São terrestres ou semiterrestres, dependendo da espécie. São os amigos perfeitos para as Phalaenopsis e você encontra eles em orquidários físicos, lojas online ou então em exposições. Show de bola? Eu disse que elas são os amigos perfeitos das FAOs, porque elas exigem os mesmos cuidados que as Phalaenopsis, né? Só que tem uma diferença entre os sapatinhos e as Phalaenopsis. Elas não gostam de secar tanto quanto as Phalaenopsis. Os sapatinhos, Paphiopedilums e Phragmipedilums, eles gostam de ficar sempre umedecidos e nada de raízes aéreas. Bom, tem que estar com todas as raízes enterradas. Caso contrário, elas não vão crescer, elas não vão se desenvolver. Bom, os sapatinhos, os Paphiopedilums e Phragmipedilums, são plantinhas de crescimento lento, mas que entouceram fácil. Então você tem que ter paciência, porque logo elas vão florir e vão recompensar todo o trabalho que você vai ter com elas. Nossa próxima plantinha de baixa luminosidade são os bulbophyllums, tá bom? Bulbophyllum. Infelizmente, os bulbophyllums não são as orquídeas mais populares do planeta, mas elas são de muito fácil cultivo e dá tranquilamente para você cultivar elas tanto do lado de fora quanto do lado de dentro de casa.
Os bulbofilos são super fáceis de cultivar e não precisam de muitos cuidados para florir. Além do que são lindos e crescem super rápido. Essas plantinhas são aéreas, mas elas definitivamente não gostam de secar. Gostam de um substrato sempre úmido. Basicamente, se você conseguir cultivar uma Phalaenopsis, também consegue cultivar um bulbofilo. E eles vão ficar muito felizes, tá bom? Crescem perfeitamente bem em ambientes com baixa luminosidade. Não estou falando de penumbra, ou sombra total, ou escuro. Bom, também crescem muito bem na luz artificial. Os bulbofilos crescem muito bem na luz artificial. Outro lado positivo dessas plantinhas é que elas têm um visual bem selvagem, bem diferente. Nem lembram muito as orquídeas tradicionais, que nós estamos acostumados, né? Elas não lembram as orquídeas tradicionais que a gente está acostumado. Cattleya, Phalaenopsis, Vanda, é show de bola, né? Sempre uma coisa muito boa pra gente. Ter uma plantinha diferente, ter uma orquídea diferente é sempre bom, é sempre bem-vindo, né? Os bulbofilos são quase as orquídeas perfeitas. Só não é mais perfeita porque boa parte dessas plantas tem um cheiro horroroso. Fedido mesmo, tá bom? Não são todos os bulbofilos que são fedidos, tá bom? Algumas têm um cheiro quase nada ou até sem cheiro. Mas antes de você comprar o seu bulbofilo, dê uma pesquisada para saber se o que você gostou ou o que você quer comprar tem um cheiro ruim ou não. Show de bola? Fáceis de cultivar, você não pode deixar os seus bulbofilos secarem, eles gostam de umidade, tá bom? Seja numa boa luminosidade natural ou na luz artificial, elas vão se desenvolver, elas vão pra frente, elas vão se encantar como elas me encantam, porque definitivamente são plantas maravilhosas e têm um visual muito selvagem. Nossa quarta plantinha de baixa luminosidade, eu tô falando de Phalaenopsis de mercado, as tradicionais Phalaenopsis de mercado. Gente, é uma explosão, é uma loucura. Bom, é um sucesso, todo mundo ama. Acessíveis, baratas e de fácil cultivo. Vários tamanhos, formatos, cores e tudo mais. Flores lindas e não é uma orquídea enjoada. Aguenta mais luminosidade, mas não aguenta sol direto e queima mesmo. Bom, são plantas que amam o calor, mas definitivamente não aguentam o sol, principalmente se aquecer as folhas. O melhor lugar para elas é definitivamente uma sombra muito iluminada ou a luz artificial. Seja na luz natural ou artificial, você não vai ver diferença no crescimento, desenvolvimento e floração delas, porque elas se comportam da mesma maneira, tá bom? Seja luz artificial, seja luz natural, a Phalaenopsis de mercado se comporta da mesma maneira, se ela tiver certa, se ela tiver correta. Show de bola? Se colocar essa orquídea na sombra total ou na escuridão, ela pode até sobreviver, mas ela definitivamente não vai florir e pode apodrecer por excesso de umidade. Pode apodrecer por excesso de umidade. A planta está no escuro, está na penumbra, está muito baixa a luminosidade. Você rega, você molha, ela fica úmida, molhada por muito tempo, ela vai apodrecer por excesso de umidade. Gente, eu tenho um vídeo de cultivo de Phalaenopsis, como eu cultivo as minhas Phalaenopsis aqui no Rio de Janeiro, como eu cultivo as minhas Phalaenopsis no ambiente quente, no ambiente que faz calor. Eu consegui acertar, eu não acertava o cultivo de Phalaenopsis, eu matei muita Phalaenopsis, mas agora eu acertei. Vocês viram, inclusive, várias imagens dessa que vocês viram, né, antes de eu falar agora, são das minhas Phalaenopsis. Então eu tenho um vídeo só de como eu cultivo elas, de como eu planto, qual substrato, como é que eu rego, tudo mais. Tá aparecendo aqui no card para vocês, então assiste lá e arrasa. E vamos para a próxima plantinha de baixa luminosidade, depois de falar das clássicas e poderosas Phalaenopsis de mercado. Novamente Phalaenopsis, vamos falar de Phalaenopsis de verão.
Maicon, como assim Phalaenopsis de verão? Então, gente, essas Phalaenopsis, elas são completamente diferentes do que a gente está acostumado com essas Phalaenopsis de mercado, tá? São plantas diferentes, são plantas especiais que você só encontra em orquidários especializados, em lojas especializadas, mas são Phalaenopsis incríveis. Eu vou contar para vocês essa história. Essas orquídeas são pertencentes ao subgênero Polycylus, tá bom? É um subgênero das Phalaenopsis, chamado Polycylus. Elas ainda são Phalaenopsis, mas elas não florescem no inverno, como as tradicionais orquídeas de mercado, como as tradicionais Phalaenopsis de mercado. Elas são orquídeas, elas são Phalaenopsis, só que de um subgênero chamado Polycylus, tá bom? E elas, qual é a diferenciação delas? A principal é que elas florescem no verão. Show de bola? São realmente diferentes das plantas de mercado. Se você conseguir manter elas sempre aquecidas, essas Phalaenopsis de verão, essas do subgênero Polycylus, se você conseguir manter elas sempre aquecidas, elas podem florir o ano inteiro para vocês. Além de tudo, a aparência delas é diferente, porque elas não dão aqueles cachos de flores que a gente está acostumado. Elas apenas dão uma ou duas flores muito grossas, umas flores cerosas, são poucas flores, de uma, duas, três no máximo. Uma flor grossa, uma flor que parece um couro, mas extremamente perfumadas. São flores extremamente perfumadas, é uma loucura, gente. Em compensação, as cores são mais fortes, as combinações de cores são muito mais extravagantes e a beleza delas completamente se destaca em relação às Phalaenopsis de mercado. Além do fato delas não precisarem da queda de temperatura no outono e inverno, o vegetal é brilhoso. Além delas não precisarem de baixar os 20, 18 graus quando chega o outono e inverno, que é o que dispara a produção da haste floral da Phalaenopsis de mercado, elas têm as flores brilhosas, a flor parece que tem um óleo em cima, parece que passou gloss na folha da Phalaenopsis. É a coisa mais linda do mundo, tá bom? Bem diferente das típicas Phalaenopsis de mercado que falamos anteriormente, né? A folha é tão brilhosa, a flor é tão diferente, tudo dela é diferente em relação à Phalaenopsis do mercado que a gente falou antes, né? Também podem ser cultivadas em luz natural, do lado de fora de casa, mas tome cuidado com o frio. Elas são plantas do verão, tá bom? São plantas que apreciam o calor e o verão. Em luz artificial, as minhas aqui em casa, eu cultivo na sala, vocês já viram, estão cansados de ver na atualização da sala, né? Como vocês estão vendo agora, embaixo da luz de cultivo, luz artificial, mas elas também estão viradas para a janela, que é face nordeste, ou seja, entre o norte e o leste. Bom, pessoal, essas são as falzinhas de verão, as Phalaenopsis de verão diferentonas do subgênero Polycylus. Então, pessoal, essas foram as minhas 5 plantinhas de baixa luminosidade, né? Vocês repararam que eu cultivo elas dentro de casa ou cultivo aqui fora, mas elas estão bem, independente de elas estar dentro de casa com luz artificial e tudo mais, ou aqui no orquidário, todas elas estão bem, todas elas estão se desenvolvendo e sem precisar de malabarismo, de gastar dinheiro, de loucura e por aí vai, tá bom? Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, tá bom? Eu gravei com muito carinho. O próximo vídeo a gente vai falar só sobre orquídeas para cultivar dentro de casa e na luz artificial. Eu vou focar nas orquídeas dentro de casa, vou focar nas orquídeas que apreciam luz artificial, e eu não tô falando de luz caríssima, luz absurda, tô falando de luz que a gente pode ter dentro de casa e que a gente já tem dentro de casa. Show de bola? Pessoal, se inscreve aqui no canal,
botão de se inscrever está aqui embaixo. Clica no botão de se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações. Toda vez que eu mandar o vídeo, toda vez que eu fizer uma live, tá a notificação no seu celular, no seu YouTube. A gente passa um tempinho juntos. Tempinho junto também a gente passa no Instagram, @arco-íris de orquídeas, arco-íris de orquídeas. Várias fotos ao dia, vários stories ao dia, atualizações que não tem aqui no canal, tem lá no Instagram. Tô aguardando você lá no Instagram, junto com os seus amigos, @arco-íris de orquídeas, arco-íris de orquídeas. Compartilhe o vídeo com seus amigos, dá aquele like gostoso, pro YouTube entender que o vídeo é legal, te mostrar mais vezes os meus vídeos, te mostrar mais vezes o meu canal e mostrar também para novas pessoas, assim o nosso canal cresce, a gente cresce juntinho, gostosinho. Show de bola, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, orquídeas de baixa luminosidade. Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Um beijo, o meu nome é Maicorese e esse é o Arco-Íris.